Bom dia, professor Jones. Eu venho aqui apresentar o meu projeto do AASA. Vou, antes de começar a apresentação do novo projeto, falar rapidamente como foi a aplicação anterior. Na aplicação anterior, o tema era outro, né? Era sobre a origem da vida. Eu percebi durante a apresentação, né, da aplicação, na verdade, do AASA, algumas necessidades de modificação, como inserir alguns pontos de reflexão, né, com mais perguntas geradoras ao longo do trabalho. O tempo também, os meninos pediram para fazer a apresentação não em grupos pequenos, mas no grande grupo, para a turma toda, quase como um mini seminário. E mais tempo de apresentação também. Então, aqui nesse projeto, eu também levei em consideração esse pedido deles. E alguns pontos também de reflexão, porque como eu mudei o escopo, o esqueleto da metodologia continua sendo a mesma, mas eu inseri alguns outros aspectos, inclusive, além da metodologia cooperativa, eu inseri o estudo de caso como metodologia ativa e modifiquei também o tema para se inserir melhor dentro do meu TCM, falando sobre a educação climática, porque dessa forma essa sequência didática já pode ser uma aplicação dentro do meu projeto de TCM, que é sobre a educação climática para todos, né? Um trabalho de inclusão para alunos autistas. Junto com a minha orientadora em reflexão, a gente optou por essa modificação. Então vamos ao novo projeto. A abordagem ela continua sendo a mesma, né? Uma abordagem socioconstrutivista e investigativa, né? Em que o papel do professor ele tem esse papel de mediador do conhecimento. Então, a gente tem vários momentos aqui de levantamento, de zona de desenvolvimento proximal dos alunos, vou falar mais à frente. A gente faz uso também de metodologias ativas, tanto como o uso das TICs, da aprendizagem cooperativa, que era a base do meu projeto anterior, e a abordagem investigativa também, né? Claro, dentro do ProfBio, que é super importante. E também a gente vai fazer uso de estudos de caso, que eu vou explicar mais à frente quando chegar nesse ponto. Os recursos inclusivos que foram pensados aqui, o trabalho nos estudos de caso com textos mais acessíveis, que são textos curtos, com linguagem simplificada, para facilitar a compreensão dos alunos. Fazer uso de estímulos visuais também, né? A gente vai fazer uso de vídeo para promover a aprendizagem através de recursos visuais. Adaptações também personalizadas quando forem necessárias, né? De acordo com a necessidade específica do aluno, principalmente lá no momento final da avaliação individual, vou falar sobre isso quando chegar a hora. O foco, então, vai ser alunos do ensino médio, o objeto de conhecimento é a ação do homem no ambiente, né? Mudanças climáticas, que está inserido dentro do conteúdo do terceiro ano, e a duração da atividade são de 6 horas aula. Nesse caso, só vai durar 2 semanas, porque já em acordo com a coordenação da escola, eu vou ficar lotada tanto em biologia quanto em ciências da natureza. Então, eu vou ter uma aula de biologia por semana, mais 2 aulas de ciências da natureza, totalizando 3 aulas por semana com os alunos do terceiro ano manhã. Então, eu vou conseguir executar essa atividade em 2 semanas, porque esse conteúdo, ele tanto está dentro da grade curricular do ensino médio do terceiro ano, como dentro de ciência da natureza, então tem como a gente trabalhar junto. Os objetos e competências aqui retirados da BNCC, né, que estão relacionados a esse tema, né, analisar os fenômenos naturais, investigar situações de problema, como a gente vai fazer com o estudo de caso, avaliar as intervenções nos ecossistemas, né, como a ação humana provoca modificações e também propor medidas de preservação. A metodologia ela é dividida em 4 passos que estão aqui, mas a gente tem um 5º passo, que é a avaliação, que está no próximo slide. Então, a gente inicia com o mapa conceitual e com o vídeo. A gente faz essa construção do mapa conceitual coletivo, né, para fazer esse levantamento da ZDP, né, da Zona de Desenvolvimento Proximal do aluno, através da construção desse mapa conceitual sobre mudanças climáticas. Dentro desse mapa, a nossa pergunta geradora é quais são os fatores que estão contribuindo para o aumento da temperatura global e como eles podem impactar o nosso dia a dia, o ambiente ao nosso redor. E a partir disso, os alunos levantarão hipóteses. O vídeo ele vai vir como finalização, como fechamento dessa primeira aula. Na segunda aula, a gente tem a formação dos grupos cooperativos.
E aí eles vão ser divididos em 7 grupos. Nesses 7 grupos, cada um vai ficar com um estudo de caso do livro A Longa Marcha dos Grilos Canibais e Outras Crônicas sobre a Vida no Planeta Terra, do Fernando Reinach. No documento, né, em PDF, tem dizendo exatamente quais são os textos. E a pergunta geradora para esse momento é como é que esses casos que eles vão analisar e vão estudar estão relacionados, estão conectados com os casos que eles vão ver no vídeo, que são de efeitos extremos causados pelas mudanças climáticas, né, aqui no Brasil. Depois que eles fizerem isso, eles vão para o momento de compartilhamento em sala. O momento de compartilhamento em sala já é uma outra aula. Eu separei, na verdade, 2 aulas para esse momento. E nessas 2 aulas, eles vão compartilhar, através de cartaz ou slides, as reflexões do grupo sobre o tema, discutindo como o seu estudo de caso, ou seja, como o seu texto está conectado com essas questões locais. E aí, depois dessa discussão, que vai ser feita durante 2 aulas ou 1 aula e meia, mais ou menos, como eles pediram mais tempo, a gente vai para a nossa última aula em si, né, que seria a aula expositiva, que na verdade é uma síntese, né, uma aula expositiva dialogada, na verdade, em que eu vou fazer uma síntese do que foi abordado por eles, o que cada um colocou nos seus estudos de caso, para a gente fazer um fechamento desses conteúdos relacionados às mudanças climáticas. A avaliação, então, ela vai ser processual. Eu vou estar analisando tanto a participação contínua do aluno ao longo desse processo, como também como vai se dar esses debates, as atitudes e habilidades socioemocionais também, né, que são competências para além do conteúdo. E a gente vai ter uma avaliação final, que seria o jogo de perguntas. Esse jogo de perguntas é um jogo interativo, né, através do quizzes ou do Kahoot, em que eles vão estar analisando, avaliando, vão conseguir avaliar o quanto eles conseguiram compreender desse tema. No jogo de perguntas, é importante que esses alunos que apresentam, né, alguma dificuldade, a gente possa, seja porque tem um diagnóstico de TEA ou de TDAH, a gente consiga ver as possibilidades deles poderem fazer essa avaliação individual com o auxílio do professor de apoio ou com o auxílio do próprio professor, no meu caso. Outro fator também perceptível, dependendo da relação que ele tenha com outros alunos de sala, a gente pode optar por fazer duplas e não fazer uma avaliação individual nesse momento, para que esse aluno possa ficar em dupla com um outro colega, tá? Para ele poder participar também desses jogos. Os resultados que nós esperamos. A gente espera que eles compreendam as mudanças climáticas, os conceitos relacionados, sejam capazes de discutir essas questões, que eles consigam aplicar o método científico, né, com a construção e verificação de hipóteses sobre aquecimento global, que aqui a gente consiga romper com muita fake news que existe, que eles consigam analisar essas fake news, saber o que é real, o que não é real sobre o tema, desenvolver essas competências socioemocionais relacionadas à autogestão e ao trabalho de equipe, e o domínio dessas tecnologias, né? Essa habilidade de usar alguns recursos tecnológicos para pesquisa e para apresentação.